Oi, crianças, meninos, meninas, famílias. Sou o professor Germain e nós estamos começando mais uma videoaula. Bom, eu queria fazer com vocês uma coisa um pouquinho diferente dessa vez. Nós temos discutido alguns temas que eu diria que são um pouco mais reflexivos, que a gente tem pensado mais em questões do que é ser humano. A gente falou de família, nós falamos de medos, falamos de amizade, falamos de fé, com o trabalho dos protetores. E agora eu queria dar uma paradinha, a gente vai retomando esses temas, porque eles não se acabam, eles vão evoluindo, eles vão tendo outros caminhos. E eu queria ter com vocês uma aula um pouquinho mais técnica, porque a gente tem usado bastante a linguagem do desenho, uma das linguagens da arte. Uma maneira de a gente comunicar nossas ideias, uma maneira de a gente expressar o que a gente sente, uma maneira de a gente colocar os nossos pensamentos no papel. Então hoje aqui no meu estúdiozinho eu trouxe meus estojos, daqui a pouco vocês vão ver, uma prancheta, uma superfície firme, que pode ser a tampa de uma mesa, que pode ser uma madeirinha, mas o importante é que quando a gente for trabalhar a linguagem do desenho, vocês apoiem essa folha que vocês vão construir a ideia de vocês numa superfície firme. Isso vai ajudar nesse processo, tá bem? Eu vou trazer algumas coisas para mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas o que eu queria discutir era o seguinte: nós temos usado a linguagem do desenho. E aí eu queria que a gente parasse e pensasse se nós estamos usando os recursos para fazer os desenhos da melhor maneira possível. Se nós estamos usando bem as ferramentas para essa linguagem, se nós temos boas ferramentas para desenvolver isso. E o que a gente pode fazer também com aquilo que a gente tem, da maneira mais simples que for possível. Tá bom? Então a nossa aula vem discutir duas questões que são importantes a gente ter ferramentas para desenvolver uma atividade. É importante ter boas chaves, boas ferramentas, por exemplo, para o mecânico consertar o motor de um carro. É importante que o cozinheiro disponha de boas panelas, de panelas apropriadas, de bons ingredientes para a construção de suas receitas. Se não tem, a gente improvisa. Se não tem, a gente faz com o que tem. Mas uma boa ferramenta, um bom instrumento de trabalho, ajuda muito no desenvolvimento da atividade que a gente quer fazer. E no caso, nós estamos trabalhando com desenho. Então eu queria que a gente parasse para pensar nos nossos lápis de cor, que são básicos. A gente às vezes ganha na escola, às vezes a gente prefere comprar. Mas eu queria que a gente olhasse para a maneira como nós estamos usando esses lápis de cor. Se essa maneira está trazendo o resultado que a gente quer, se nós estamos satisfeitos com a maneira de a gente usar o nosso lápis de cor. Tá bom? É mais ou menos esse o objetivo dessa aula. A gente tentar se aprimorar no uso dessa ferramenta simples para o desenho, que são os nossos lápis de cor. A primeira questão é nós pensarmos em que lápis de cor são esses. É lógico que existem várias qualidades, várias marcas, vários preços, mas se a gente tem um lápis de cor de melhor qualidade, a gente vai ver que o resultado desse trabalho vai ser diferente. Tá bem? Então aqui a gente não vai fazer propaganda de nenhuma marca, mas talvez a gente precise pensar na escolha desse lápis de cor. Se de repente essa qualidade está produzindo o resultado que a gente quer, tá bom? Então eu tenho um lápis de cor que não é um lápis de cor super caro, é um lápis nacional, simples, né? É um lápis da Faber-Castell, mas que pode ser uma caixinha de 12 cores, mas vocês vão ver que assim, só o fato de ser um lápis de cor um pouco melhor, vai fazer bastante diferença no nosso desenho, beleza? Então eu vou tentar mostrar um exemplo aqui para vocês desse desenho, de uma possibilidade de uso desses lápis de cor, e a gente vai depois
pensar nessa proposta da atividade dessa semana de artes. Essa é a nossa terceira atividade de artes. E ela trata de uma aula um pouco mais técnica de como a gente pode usar bem nossos lápis de cor. Tudo bem? Então eu vou preparar aqui para a gente conseguir trabalhar juntos e que eu possa mostrar para vocês. Bom, crianças, agora vocês não vão me ver, mas vocês vão ver aqui o meu lugarzinho de trabalho, o meu lugar para desenhar, tá bom? Então aqui, por agora, eu queria começar com vocês com um exercício muito simples, mas que vocês vão fazer aí em casa. E eu vou pedir que vocês façam com muito carinho pra gente poder testar. Então vocês estão vendo aqui esse punhado de lápis de cor que eu já deixei apontados. Isso é importante, gente. Tentem apontar os lápis. A ponta de um lápis faz muita diferença na hora que a gente quer um detalhe, na hora que a gente quer fazer, né, uma parte do desenho. Então ter os lápis bem apontados é importante. Então, de repente, antes de começar a produzir os desenhos de vocês, escolhem as cores, vejam se os lápis estão todos apontados, não é? E aí a gente pode começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar os tons de uma cor do nosso lápis. Vamos entender o que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui esse vermelho vinho. Se eu colocar um pouco mais de força nele, ó, eu vou ter um tom da cor. Mas se eu for soltando a pressão da minha mão, for deixando a mão mais leve, eu vou mudando esse tom da cor até chegar no mais claro que eu quero. Então percebam, ó, com um mesmo lápis eu consigo vários tons de cor. Tudo bem? Vamos testar com outro? Vou pegar esse azul aqui bem escuro, ó. Então eu começo com um pouco mais de pressão, ó. Faço um pedacinho, colocando força, gente. Agora é hora de colocar força na mão. E aí eu vou soltando um pouquinho essa força até chegar nos tons mais clarinhos que eu quero, tá bom? Esse exercício que chama gradação vai ser o primeiro exercício que vocês vão fazer aí em casa, hein? Então, por exemplo, vocês vão escolher as cores que vocês querem e vocês vão fazer uma tabela de gradação com as cores que vocês têm. Se for possível, vocês pedirem para as famílias um lápis de melhor qualidade, mesmo que seja uma caixinha de 12 cores. Por exemplo, da Faber-Castell, vocês vão ver que as cores são diferentes, elas são mais brilhosas, elas são mais vivas. E isso pode ser legal para o nosso trabalho. Se não for possível, aí vocês usam o que vocês têm. E aí vão tentando tirar o melhor possível as cores que dá, do jeito que é possível aí, tá bom? Então aqui vocês vão ver que eu tenho uma tabela com várias cores, com tons de verde, amarelo, marrom. E vocês vão preparar uma folha com essa gradação, tá? Lembrando então, vamos ver de novo como é que a gente vai fazer. Ó, eu vou pegar o roxo agora, vou vir do mais escuro, ó, do mais escuro, vou com força na mão e vou soltando até chegar no mais clarinho que eu quiser. Pra que é isso, gente? Pra eu perceber que com um único lápis, olha quantos tons de cor eu posso fazer. E isso pode dar um efeito muito legal na pintura, tá bom? Então agora eu vou dar uma pausinha pra gente ir pro próximo exercício. Segura aí!